Salve, salve rapaziada, eu sou o Lançador, mas que não bem-vindos ao personagem de One Piece! Pá. É isso aí, pessoal, e antes de qualquer coisa, vou apresentar os nossos jogadores. Nós temos da direita pra esquerda pela primeira vez na história desse RPG diretamente do Brasil, o daquele time interpretado por Cauã. É isso aí. Luna Zen, interpretado por um ser misterioso. Hailstorm, interpretado pelo Skyler. Vincent Luz, interpretado pelo Pedro. Esquece. E por último, mas não menos importante, Rock Elefante, interpretado pelo amor da minha vida. Sou eu! E esse episódio de hoje é um episódio especial de One Piece. Por que ele é especial, gente? Sei por quê. Eu também não, mano. Vocês todos sabem, vocês todos deveriam saber, seus maus amigos. Porque ontem foi meu aniversário. Ontem, no dia da gravação desse episódio. Êêê! Parabéns pra mim. Mas então ontem foi especial. Muito É, doce então pra ontem não, você. não, tudo E não, claro que não, pô. Porque esse é o primeiro episódio que eu gravo com 21 anos. Justo. Já pode viver nos Estados Unidos. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado pra todo mundo. Isso tudo, esse projeto inteiro tem sido uma parte de nós. E ontem, quando eu estava tomando banho, eu parei um pouco pra pensar com os meus botões e eu percebi que, e eu acho que isso é um anúncio importante pra todo mundo que já acompanhou 62 episódios disso aqui, o RPG de One Piece tá mais perto do fim do que no começo. Na verdade, eu tava pensando e nós temos, essencialmente, 3 ou 4 arcos, dependendo de como você pensar, até esse RPG acabar. Se os caras não criarem mais um arco, né? Se o Skyler não... Se vocês não gerarem mais um arco, né? Mas, de acordo com os meus planos, nós temos 3 ou 4 arcos. Um deles, inclusive, tá quase acabando. Deve acabar nesse episódio ou no próximo. Então... é isso. Nós estamos há quase 2 anos nisso. E muito obrigado pra todo mundo que tá acompanhando. As aventuras dos Piratas da Tempestade... tem chão ainda, mas... estão mudando. Chão assim. Com isso dito, podemos começar? Sim. Yes, sir. Senhor Kirishima, a gente começa com você. Como vocês muito bem lembram, ao final do último episódio, Oda, você estava prestes a perder sua cabeça. Você perdeu a conta de quantas escadas você subiu, quantas pessoas você falou, quantos formulários diferentes você agarrou, quantas pessoas te mandaram embora, te mandaram voltar mais tarde, e quantos estavam fora do trabalho nesse dia maravilhoso. Você continua, depois de um tempo que você não faz ideia de quanto tempo se passou. Afinal de contas, esse lugar não tem nenhuma janela com visão pro lado de fora. Elas têm apenas pinturas. Mas você segue no desafio de força de vontade. Encontrar o formulário A38 em um local que te deixa louco. Você teve 2 semanas pra pensar. E eu tenho certeza que você tem um plano de ação. Eita. Ele saiu da chamada de medo. Era fugir. Oda! Oi. Oi, Foi voltou. agora. Tá. Enfim, como eu disse, você teve 2 semanas pra pensar e eu tenho certeza que você tem um plano de ação. Oda, o que você vai fazer? Como que? Você segue na sua busca para encontrar o formulário A38, seguindo caminhos que não levam a lugar nenhum. Pessoas te mandam subir, descer escadas e pega filas que não terminam nunca. Nesse exato momento, você tá já com uma pilha de papéis, carimbos e coisas assim, mas o número de carimbos parece sempre aumentar e não diminuir. Você não sabe o que você precisa e o que falta pra você. E de verdade, por esse caminho, você tem certeza que você vai ficar aí até morrer. Seja de exaustão, de velhice, ou tirando sua própria vida, porque ninguém merece esse ambiente maravilhoso.
Tirar meu próprio caminho. Certo? Oda, você se vê novamente, pela milionésima vez, de frente do guichê de entrada. Ouvindo só aquele robô feito pra parecer um idoso, dizendo: Você quer o quê? Tomar banho de piscina? Sim, tomar banho de... Tá, o que eu vou fazer? Então tudo tá no mesmo caminho. Ou tipo, não tem saída, né? Desculpa, não entendi nada do que você falou. Tudo tá no mesmo caminho. Ou no mesmo lugar. Alguém traduz pra mim? Ele perguntou, Ah, todos mas- os lugares dão no mesmo lugar ou tem alguma saída diferente? Tudo tá no mesmo caminho ou dá no mesmo... Cara, não é exatamente um caminhos que seria a palavra certa a descrever. É mais um prédio, sabe? Não parece ter uma trilha que você tá seguindo. Você tá indo e voltando demais pra isso ser um caminho mesmo, sabe? Parece que eles simplesmente estão... Você tá essencialmente andando em círculos em uma repartição pública. É basicamente isso. Qual que era o nome do teste? Tinha uma coisa que ele falou antes. Encontrar o formulário A38 e um lugar que te deixa louco. Eu vou... Eu vou escrever o... Que é essa prova é? Eu vou tentar procurar, né? No RPG passado, né? Nas gavetas, tudo, né? Sim, você tentou Eu procurar e não achou nada que fosse semelhante a isso. Caralho. Eu, Oda, vou... Como é que é uma parte, é um lugar todo de... É um prédio, né? Isso. Tá, não vai me ajudar. Ah, eu vou tentar ver se as salas têm relação uma com a outra. Ou se tem alguma coisa igual, assim, que... Ou combinações. Rola e adiciona seu bônus de inteligência. Eu tô no celular. Relaxa, cara, sem Eu pressa. vejo pra tu. Seu bom de inteligência, meu querido. Oi? É. Mais 2? Cara, bom, velho. Ficou esperto no time skip. Quem diria, né? Cara, boa. É, então. Pegou os dias pra estudar no meio. Oda rola e... Com um 14, Oda, você consegue descobrir algumas coisas. Você vai em volta, no ambiente, procurando por alguma coisa, procurando por alguma resposta, procurando de verdade por qualquer coisa que pudesse te ajudar. Você vai andando pelas salas, vai tentando anotar nas salas, nos mapas, nos andares, se existe qualquer tipo de correlação entre eles. Vou pedir que ela se mute enquanto eu falo, porque ela continua pulando. A correlação entre eles parece a mesma correlação entre qualquer outro prédio. São portas ao lado de portas ao lado de portas. Entrando em cada uma dessas salas, não existe nada além de mais um grupo de robôs incompetentes fazendo o trabalho que eles não deveriam fazer. Eu sinto que eu me coloquei mal, dado o fato da analogia que a gente tá trabalhando aqui. Robôs incapazes de fazer o que eles deveriam fazer. E você vai percebendo também, olhando um segundo padrão.
você vai vendo em todas as salas esqueletos e aventureiros que tentaram. Alguns parecem ter tirado a própria vida. Alguns parecem ter se arrancado desse mundo à força. Outros ainda parecem ter... Peraí. Outros ainda parecem ter... Qual seria a melhor palavra pra isso? Abandonado. Desistido. Simplesmente sentado e esperado. A força de vontade deles parece ter acabado. Você percebe que enquanto você correr atrás dos loops e enquanto você tentar jogar o jogo deles, você não vai conseguir. Enquanto você tentar seguir as regras desses robôs, você tá bem mais perto de ser uma dessas caveiras pelo chão do que ser uma pessoa que passa pra próxima fase. É isso que você consegue perceber de imediato. Mano, o Oda vai começar a jogar outro jogo chamado Baleia Azul. Isabela, não. Feio. Com isso, Procura no meu corpo. Oi. Oda, Procura no meu corpo. Alguma coisa ou na minha roupa. Cara, você procura e isso você não vai nem precisar de um rolamento. Você não acha nada que não tava lá anteriormente. Talvez você ache um pouco de suor por subir tantas escadas, um pouco de dor e cansaço por, né, se exaurir nesses lugares, mas em questão de cansaço e esse tipo de coisa, só o que você acha. Formulários, absolutamente nada de fora do normal. Pego uma folha e escrevo qual é o formulário. O número. Você pega um papel, não é difícil encontrar um papel em qualquer um desses escritórios. Você pega de um que parece ter um dos seus robôs simulando o sono, puxa o papel e escreve. Formulário A38. Você vai adicionar mais alguma coisa, escrever mais alguma coisa? Não. Tá, você só escreve formulário A38. E agora você vai fazer o quê? Não aconteceu nada, né? Cara, quando você faz Eu vou isso, entregar pro robô. ninguém... Entregar pra alguém. Tá. Você chega ali no guichê mais próximo, você entrega pra ele, e ele olha pra você, olha pro formulário, olha pra você, olha pro formulário, e ele fala... Onde você achou isso? No chão. Ele olha pra você, ele olha pro formulário. Não. Não. Eu vou ter que verificar com o meu supervisor. Ele pega o papel na mão, gira nos calcanhares e caminha pra longe. Ele sai da sala, demora um tempo, volta e fala: se você puder sentar e esperar, o meu supervisor vai falar com o supervisor dele. Peraí, Roca. Repete, por favor. Eu falei, meu Deus, o Oda vai virar uma Karen. Conseguiu. Pô, ele entrou? Ele entrou por uma porta atrás do guichê dele. E ele voltou e ele fala: se você puder, você pode receber um pouco dos nossos costumários cafezinho e biscoito amanteigado na mesa ao lado. Não, tô bem. Você tem certeza? Eu acho que. Mas eu acho que o café acabou aí. Vai ter que fazer mais. Ele olha pro café e ele fala: estranho. Nós temos um departamento de café no andar de cima. Ele vai até o café e você repara que, por um segundo, ele sai da frente desse guichê e é como se você tirasse ele dos trilhos. Por um momento, quando ele cruza pro outro lado da porta desse guichê... Isabela, por favor, se muta. Ele parece estranho. Ele
cruza pro outro lado e imediatamente ele... Cara, a melhor forma de descrever isso é como se... Os olhos dele parecem ter uma certa cor até ele passar pro outro lado do guichê, quando os olhos dele continuam com essa mesma cor, mas com um outro tom. Como se eles estivessem diferentes, como se de alguma forma eles estivessem mudados. E depois ele checa essa máquina de café, volta pra trás do guichê e volta ao normal. É como se ele inteiro mudasse. Não, peraí. Ah. Quando ele vai checar, eu quero um sneak. Eu queria entrar atrás da porta dele ali. Ok, então, seguinte, você vai ter que rolar e adicionar seu bônus de destreza. Pode falar o bônus aí, esse cara, por favor. Mais 13. Nossa senhora. Se eu não sou ninja, então não sei quem eu sou. Se a luz é tão rápida como ela nunca foi capaz de pegar o Oda. 23. Tá, você salta pra trás do balcão rapidamente e, ágil como um guepardo, silencioso como um gato, você desaparece atrás dos balcões e rapidamente entra na porta pra onde ele foi entregar pro supervisor dele. Yoda, do outro lado, você enxerga algo a mais. O ambiente do lado de dentro parece ainda maior do que o ambiente do lado de fora. Por um segundo, enquanto você olha, você consegue reparar a perder de vista portas e mais portas e mais portas, as entradas, os fundos de cada um desses escritórios. Todos eles parecem dar nesse lugar. Os seus olhos demoram um pouco para se acostumar, afinal de contas esse lugar é majoritariamente escuro, com exceção das luzes que entram pelas frestas das portas acima e abaixo. Mas você repara algo. Esse ambiente é vazio. Não só isso, você consegue reparar no fundo de cada uma dessas portas papéis. E ao chão, em uma pilha enorme, que chega mais ou menos na altura da sua cintura, quando você coloca os dois pés pra dentro dessa sala. Papéis e mais papéis. Você começa a olhar em volta e você consegue reparar. Olhando, quando seus olhos se acostumam, você olha para todos eles. E devem ser centenas. Talvez centenas de milhares. Formulários A38 a perder de vista. Para todos os cantos. Alguns falsificados como o seu, mas rapidamente você percebe alguns que parecem ser reais, impressos, carimbados e perfeitos. É só papel que tem na sala. Sim, Não basicamente tem sim. nenhuma outra porta. Cara, é como se... O ambiente não é nem grande, sabe? É como se fosse, sei lá... 3 metros entre uma porta e outra, sabe? E são as costas de todas as portas desse lugar inteiro e embaixo e pra cima é quase infinito, assim, você não consegue ver o final de tão escuro que tá, sabe? É como se você tivesse no Monstros S.A., ao final do filme, quando eles vão na fábrica de portas e conseguem ver 1 milhão de portas pra todos os lados. E o chão não tem nem mais nenhum objeto, só papéis e exatamente o formulário que você está procurando, em centenas de milhares dele. Já que não tem outra coisa. Eu vou voltar com o formulário. Você volta com o formulário? Uhum. Oda, você se abaixa para pegar o formulário e eu preciso que você faça mais um teste de destreza. Ok. Não. Posso ouvir menos.
Porzinho. Tirei um natural. Oda, você coloca a mão pra baixo e você repara, no momento que você tá descendo, você puxa um dos formulários e você consegue reparar que é como se algo puxasse o formulário de volta. Quando você puxa ele com um pouco mais de força, sem pensar muito no que tá acontecendo, você consegue notar que sai junto dele um braço esquelético que tava segurando esse formulário na mão. Você olha pra baixo e você consegue ver o dono desse braço. O corpo inteiro dele, esquelético. Você não é o primeiro a chegar nessa fase. Você começa a olhar em volta, preocupado, e de repente você começa a ouvir o barulho do balé de todas as portas desse prédio abrindo. E de todas as portas desse prédio, você começa a ver mais papel e mais papel despejado. Quando você olha pra cima, você consegue ver o que parecem ser literais toneladas de papel caindo sobre você em uma chuva constante. Você tem que rolar destreza ou ser esmagado. É isso, mano. Ok, pra compensar um natural. O que foi? Não, 20 natural, só falei. Tá, beleza. Pra compensar seu 1 natural, você conseguiu um 20 natural. Oda, você começa a... Você salta pra frente e você começa a notar os papéis vão caindo sobre você. Você não precisa do papel que tava preso naquela mão. Todos são formulários A38. Absolutamente todos. Você começa a correr de um lado pro outro, alcançando e pegando os papéis pra todos os cantos. Você consegue rapidamente reunir uma pilha deles pra garantir que, mesmo no meio dessa fuga, todos eles vão conseguir ser úteis. E finalmente, você chega ao final do corredor e se depara com uma porta. Você praticamente chuta ela para que ela seja aberta. E quando você sai, você consegue ouvir novamente o... Tchic, 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 tchic. Você olha para trás e você só ouve o... BUM! De todos os papéis caindo ao mesmo tempo enquanto você fecha a porta atrás de você. O vento é o bastante para que depois que a porta seja fechada, ela seja empurrada pra frente, fazendo um tac, 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 tac. Mas você fecha ela. E a única reação no homem do balcão de entrada é um simples... Que barulho é esse? Ele se vira pra você e fala: Você conseguiu? Eu acho que não. Você olha para suas mãos e você tem uma porção de formulários. Ah, tá. Ah, consegui. O que foi? Você já comeu caqui? Eu mostro pra ele o formulário. Você mostra pra ele o formulário. E ele olha pra você e fala: Deve ter algum erro. Ele começa a olhar em volta, começa a reparar o ambiente em volta dele, e você começa a notar que uma porção desses robôs estão virando as cabeças deles para você. Rapidamente, o ambiente se torna estranho, enquanto eles todos te encaram. Rapidamente, os olhares vão saindo do que o trabalho que eles faziam em direção a você. Eles em direção a mim? E eles começam a andar. Ok. Eu começo... Foda. Sair do balcão ali, tentar ir pra outro lugar. Você vai saindo e você tá no balcão, então você não tá longe do que foi a entrada. Você pode tentar sair por essa porta, se você quiser tentar. Tá. Beleza. Você começa a andar, eles começam a andar mais rápido. Você começa a andar mais rápido, eles começam a correr. Você começa a correr, eles começam a correr mais rápido. Oda, destreza. De novo. Qual é essa, ué? Só vai.
Mano. Mano, perfeitamente balanceado, como tudo deveria ser. Oda, você se vira e tenta correr pra longe e rapidamente você se vê cercado. Uma porção deles na sua frente, uma porção deles atrás de você e uma porção ao seu lado. Eles te cercam completamente e um deles diz simplesmente: eu posso dar uma olhada no papel? Eu não tenho certeza se você conseguiu ele corretamente. E um outro atrás de você diz simplesmente: formulário A38, você verificou com o vice-presidente do quarto andar? Eu não sei se você deveria encontrá-lo. E um outro cara diz logo em seguida: formulário A38. E faz um tempo que a gente não preenche eles. Você tem certeza se eles ainda fazem parte da lei federal? Foi tão forte que o Oda caiu. Tá difícil aguentar a pressão. Oda, Meu Deus, ele caiu de nervoso, velho. eles te cercam e começam a caminhar na sua direção, dizendo Querendo papel. mais e mais imperpérios. Vocês querem papel? Eu começo a rasgar os papel. Você Alô? faz o impensável. Você começa a rasgar os papéis que você demorou tanto tempo pra conseguir. Você começa a destruir aquilo que você veio buscar. E você nota que eles entram em parafuso. As luzes que antes mudaram quando o cara passou em frente ao balcão. Agora que você rasga, agora que você quebra as regras deles, sai completamente do que esperado. Oda, se o sistema é corrupto, fazer parte do sistema torna você tanto ruim quanto ele. E você acaba de abandonar ele. Rasgando papéis, e papéis, e papéis, e papéis. Você rasga todos os formulários A38 na sua frente e joga eles pra cima, igual confete. E você nota. Os robôs só viram a cabeça, em silêncio. Aquilo que quase, francamente, fez com que você perdesse a cabeça. O abandono da realidade é tão fácil pra você. Ele caiu de novo. Eu ouvi. Ele tá abandonando a realidade. Oda, você nota. Os robôs simplesmente começam a falar cada vez mais rápido. Eles começam a falar: o formulário é 38, não sei o que, blá 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 blá. E rapidamente, eu não digo que eles falam blá blá blá. Quer dizer, eu não digo blá 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 no sentido de trocar as palavras que eles falam. Eles falam literalmente blá 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 blá. E eles começam a falar cada vez mais rápidos, um ao lado do outro, blá 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 blá. E eles começam a te cercar e mais pra perto de você e vão falando blá 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 blá. Quando o primeiro deles encosta nos pedaços picotados de papel, eles desligam. Um depois do outro. Apagam. E desligam. Alô? Alô? Oi. E você olha pra trás e vê as portas de entrada se abrindo. Yeah. E o pequeno robô, aquele que te apresentava e já construiu o seu túmulo mais de uma vez, vê você e fala: eu nunca esperava que alguém sairia daqui. Oi. Bem-vindo, Oda. Isso não foi só um teste de força de vontade.
Que? Você está muito perto de descobrir a verdade. Ele gira e fala simplesmente: me siga, campeão. O último teste te aguarda. Venha, Kirishima. Venha. Ok. Eu sigo ele. E com isso, a gente corta pro resto dos Piratas da Tempestade. Nice. Não você. Droga. Os outros Piratas da Tempestade. Aqueles que os fãs gostam. Ah, tá. Roca e Luna. Vocês duas acabaram de sair no telefone com o Henry. O plano dele: enfrentar o Henry primordial. O Henry não, o time primordial. Em combate direto. 1 contra 1. Ou seja, até onde vocês conseguem perceber, suicídio. Esse é o plano do Henry. Porém, uma centelha de esperança continua de pé. E se isso não é a maneira dos Piratas da Tempestade de fazerem as coisas, por que vocês estão aqui? Roca, assim que vocês saíram do telefone, você consegue notar a Shino inquieta. Ela caminha de um lado pro outro no conversa, sem saber o que fazer. E ela Mano, se vira simplesmente e fala: Roca? Shino? A gente não vai chegar a tempo. Como não? Não dentro desse navio. Tem um limite de até quanto o Greg consegue pedalar. Ela respira fundo e ela fala: mas eu tenho uma ideia. A gente vai pedalar com o Greg? Não, não. Roca. Ela leva a mão. Na verdade, primeiro ela te convida pros aposentos dela. Vou lá, mano. Também conhecido como quarto das meninas, também é o quarto que você dorme. Ah, nice. Ela me chama pro meu quarto. Que também é o quarto dela. Exato. E lá dentro, você começa a reparar ela mexendo nas coisas dela. Joga peças pra lá e pra cá, como se procurasse por alguma coisa. E finalmente ela tira algo. E ela fala: Roca, o que você acha da gente fazer uma péssima ideia e tentar se matar junto com o Henry? Ah, quando você fala assim, não dá muita vontade de fazer, né? Roca. E você vê, ela tira do centro do que parece ser esse pequeno baú no quarto dela uma fruta colorida. Com Eita. patterns diferentes por toda ela. E ela fala: eu consigo te levar. Ainda é experimental. Pode ser que a gente afunde no meio do caminho. Mas eu acho que eu consegui. O Mechastino vai funcionar. Mechastino. Roca. Ela parece medir as palavras quando ela vai falando. E ela diz: o time primordial conseguiu derrotar todos nós. Uhum. O Henry vai lutar contra ele sozinho. Você é a melhor combatente que tem aqui no navio.
Obrigada. De nada. Mesmo assim, nós duas... Mesmo com o Mecha Chino, eu ainda não sei se a gente seria capaz. Rock, eu não faço ideia de que fruta é essa. E ela aponta na sua direção. Ah, você quer que eu coma outra fruta? Você abandonou a sua fruta do mofo, não foi? Não foi eu que abandonei ela. Meio que foi embora na água, né? Tá, você não tem mais a fruta do mofo, né? Sim, Você é uma usuária de fruta que conhece o que você tá fazendo. Roca, sim. isso é uma aposta. Eu sei. Chino, eu vou pegar na mão dela. Ela olha pra você. Chino, eu não sou uma das pessoas mais inteligentes. Mas assim, se você acha que a gente consegue salvar o Henry, eu fico muito feliz em saber que você acha que a gente é capaz. Então, se a gente for morrer defendendo o Henry, eu topo. Não é defendendo o Henry. Desculpa, eu não entendi. Não é defendendo o Henry, ela fala. É o que então? É lutando ao lado dele. O capitão não precisa ser resgatado. Mas companheiros estão aí pra lutar lado a lado. Ela entrega a fruta na sua mão. E ela começa a mexer nas peças dela. E tira o que parece ser um capacete. E ela fala... Eu acho que... tá na hora de botar pra quebrar. Gostou? Eu li isso num... Enfim. Come a maldita fruta, Roca. Vamos embora daqui. Ok. Eu vou correr na cozinha e cobrir ela de açúcar pra ver se o gosto fica mais gostoso dessa vez. Ok. Você vai na cozinha, afunda ela no meio de açúcar e... Roca? Como você não tem a capacidade nem a vontade de ter a menor noção de que fruta é essa, e na verdade, talvez a resposta não mudasse, você vai enfiá-la na boca de qualquer jeito. Você mesmo pode rolar. Caralho. Eu vou... Tudo bem se eu... Eu não sei se o bot rola esse dado. Eu acho que sim. Eu acho que esse sim. É um de quantos? 300 e... 669. Hihi, 69, tá. Não, aliás... 260. Bom, enfim. Me dê um momento. Enquanto o livro abre na minha frente. Roca. É o mesmo número. Se for o mesmo número, a gente ignora. Isso é engraçado. É o destino. É, então, do mapa de novo, mano. Reencarna nessa fruta. 260? 360? Não, 200. 200. Meu 200. Deus do É o mesmo céu. número. Nossa, onde se for. Roca. Talvez seja uma profecia se tornando realidade. Você morde pra dentro de uma fruta de tipo Zone. O tipo animal. Ela se chama apenas Itachi Itachi no Mi. Eu vou virar o irmão do Sasuke. Ou então, a fruta da fuinha fuinha. Ah, tá. Nem fudendo, velho. Meu primo. Ah não, pera. Eu acabei de ler a 280, não a 260. É, tá errado. Eita porra, pera. Finge que isso não aconteceu. Não Tá. aconteceu. Infelizmente, podia ser. Cara, eu achei que era muito Corta. Parece poético. muito engraçado, velho. Tá, enfim. Ignorem todo a minha revelação. Eu vou abrir de novo aqui, porque eu tenho dislexia. Vamos de novo. Quer que eu te mande o link? Pode ser. Beleza. Foi esta daqui, mano. Meu Tá. Deus do céu, velho. Eu tô nervosa. Eu acho que é mais poético ainda. Ah, realmente. Eu acho. Tô dando uma lida aqui. Roca. Você consegue... É sim uma fruta de tipo Zon.
mas é a Hitonomi. Ou seja, uma das frutas do tipo humano. Hongua Mu. Porra, é essa? Ou seja, é a Human Fruit. Modelo tribo dos braços longos. Ou seja, você se torna capaz de totalmente ou parcialmente se transformar em um humano de braços longos. A tribo dos braços longos, pra quem não conhece, é uma tribo com duas dobras diferentes. Ou seja, os braços deles são longos o bastante para terem, essencialmente, 2 cotovelos. Eita. O alcance deles é maior com praticamente tudo. E por enquanto, é isso. Mais uma vez, mordendo a fruta, você começa a sentir algo diferente dentro de você. Dizem que frutas do tipo Zon têm uma espécie de mente própria. E uma vez mordendo essa fruta, você consegue entender. Você respira fundo. A sua cabeça em um turbilhão de pensamentos. E a Shino diz simplesmente: e aí, era boa? Ainda é ruim. É por isso que você veio pra cá? Que... Doca, vamos embora! ok. Ela levanta você e fala: tá pronta? Mano, eu vou beber um galão de água, olhar pra ela e falar: Ah, vamos nessa, né? Ela respira fundo e fala: espero que a gente chegue a tempo. mano, eu consigo saber agora o que a minha fruta faz, velho? Ou... A gente vai conversar depois que essa sessão acabar. Ela tá com dois cotovelos. Não, ela pode ficar com, mas esse é só o início. Cara, imagina Vou que. fazer que nem o Inosuke naquela luta, mano. Exatamente. Que delícia. Horror. Enfim. Enquanto isso, acho que é hora a gente ver o que os outros piratas da tempestade têm se metido. Não acham? Eu acho. Os momentos anteriores à batalha são sempre enervantes, para dizer o mínimo. E isso não é nem um pouco diferente aqui. Isso não é nem um pouco diferente nesse momento. Vocês todos se preparam. 2 grupos separados. Vincent, Helena e a guerreira. A dama. Pro guerreirinho. Indo pra um caminho. Em busca de o que parece ser um contingente de criaturas capturadas. Para que vocês possam ajudar. E enquanto isso, um trabalho consideravelmente mais difícil. Henry, você se vê frente a frente, com o peito aberto, a uma fortaleza enorme. A casa do time. E você vê que, como um cachorro que protege seu território, não demora mais de minutos para que os portões se abram e caminhem para o lado de fora, sem precisar latir. Time,
E quando ele entra, você repara que ele tem algo diferente. Como você bem conhece. Ele vê você e ele fala: quer levar outra surra já, Storm? Sabe, a gente já tá quase pronto pra sair, então eu não achei que você chegaria a tempo, sabe? Eu tava esperando o momento. Eu gostei tanto de humilhar um desses novatos. Fala, porra da boca. Não tão cedo. Vem cá lá se você é o bonzão. Vou pra cima dele. Ok, rola. E adiciona seu bônus de destreza. Tá. Extra wrong. Tinha que botar uma vírgula. Não, é só um D20 mais 10. É só um D20 mais 10. É só um D20 mais 10. Tô. Ah. Agora foi. 15. Aê, boa. Come. É, não é exatamente o melhor rolamento que você já fez. Henry, você vai na direção dele, tenta uma pancada e ele simplesmente levanta a espada dele e bloqueia com a espada de lado o seu soco, fazendo um PAM e lançando um barulho semi-ensurdecedor em volta. Ele olha pra cima e ele fala: sabe, um problema dos jovens é que eles são excitados demais. Eles vão direto ao ponto. Quando você vai lutar contra um oponente muito mais forte que você, rola. E adiciona seu bônus de destreza. É, sabedoria também, né? Pode ser. Enquanto Sim. ele fala simplesmente: você deve usar a cabeça. E quando ele fala isso, você consegue reparar que algo que você não tinha visto antes acontece. Mas um truque acontece. A cabeça dele literalmente salta do topo do corpo e vai na sua direção, acertando uma cabeçada à distância. Você consegue bloquear, ela só te empurra pra longe e rapidamente o time pega a cabeça dele e coloca de volta ao corpo. E ele fala: tcharam! Gostou? Eu tenho mais uns truques por aqui. E enquanto ele vai falando isso, ele vai correndo. E ele começa a correr ao redor de você e rapidamente você consegue notar: a velocidade dele é a maior que você já enfrentou. Enquanto ele vai correndo e te circundando, ele parece parar de correr em duas patas e colocar as quatro patas no chão. E rapidamente, seus olhos, mesmo com o haki da observação, começam a se tornar incapazes de observar. Você consegue reparar acima, nos muros dessa pequena fortaleza, uma porção de times aplaudindo e torcendo pro time primordial. Eles sabem que eles estão prestes a ver um show. Talvez uma humilhação. Enquanto o time vai correndo ao seu redor, você consegue notar a imagem dele se projetando uma porção de vezes, sem que você saiba realmente qual é a real. Ele vai correndo ao redor de você, criando quase como se fosse um ciclone. As pedras em sua volta vão flutuando, enquanto você perde completamente a noção dele. É o seu turno. O que você vai fazer? Eu vou tentar. Vou tentar um grapple nele. Ok. 24. Ok. Você olha pra ele e você começa a olhar, você começa a planejar o seu próximo movimento. Você se prepara, seguindo os pés deles com os olhos e tenta alcançar um grapple. E você alcança o nada. Ele parece ser mais rápido que você, ele só passa e no momento que ele passa, ele faz um e... Eu tenho mais um golpe pra tentar dar outro grapple. Tá, você tenta agarrar ele novamente, logo depois que ele freia, você vai com suas mãos, ele salta pra cima, esquivando, gira com a espada dele e desce com ela de cima pra baixo na sua cabeça. Rola. Acho que gritou. 29. Seu 29 não é o bastante. Ele acerta você em cheio, com um corte no rosto. Você consegue esquivar a muito pouco pra não perder um dos olhos ou até mesmo a sua própria cabeça, porque ele vai de cima pra baixo em um golpe direto e seco na sua cabeça. Vamos ver quanto dano ele causa. Pode ser muito, pode ser pouco. Tá. Henry, você toma 28 de dano. Ok.
O corte acerta você em cheio enquanto você vai pra trás. Uma linha de sangue flutua e você olha pra ele confuso. E ele vai saltando de um lado pro outro, saltando nos pés dele, e ele fala simplesmente: voa como uma borboleta, pique como uma abelha. Enquanto ele vai saltitando à sua volta. Tá claramente sem paciência, ele tenta esperar pra pegar um pouco mais de calma, pra me curar, não preocupa. Você respira, as suas chamas sobem, curando um pouco das suas feridas. E ele fala: isso não é justo! Você pode curar, então eu também posso! Eu fecho os olhos e só com a quebra de observação vou tentar dar outro grapple nele. Ok. Você repara que com os seus olhos nus, eles estão mais confundindo você do que qualquer outra coisa. Então, você é obrigado a fechar os olhos e procurar o haki de observação para conseguir o seu próximo golpe. A velocidade dele é tamanha que você tem que estar um passo à frente. Eu espero o momento certo e... 29. Você acabou de conseguir o seu primeiro Let's acerto. go. Rola. Eu gostaria de fazer uma coisa, inclusive, se possível. Ah. Tem como manter o grab? Cara, Tipo, manter o agarrão? Fazer um teste de força contra ele? sim. Exato. Perfeito, é só pra fazer então. Tá, você vai agarrar ele e... mas você ainda assim vai tentar dar dano com esse golpe, né? Sim, claro. Beleza. Posso dar dano? Pode sim. 15. 15? Tá. 17 de dano. Ok. Tá, beleza. Henry, você segura ele pelo braço, bate ele contra o chão e tenta segurar ele. Ele vai tentar novamente o teste de força pra se sair do seu agarrão. Tentei. Ok? Ele não. Henry, você nota que ele tenta fazer força pra sair dali e você continua segurando o braço dele, as suas pernas, sobre o corpo dele em uma pose de jiu-jitsu brasileiro, praticamente clássica, e enquanto você segura ele ali. O que você vai tentar fazer? Ajeita um pouco mais pra fazer, tipo, matar leão nele. Aham. E eu vou... continuar com ela, velho. Dá dano, basicamente. Você tenta mudar de posição, ir na direção de um mata-leão e ele abaixa a boca, tentando te morder. Ele ainda é um cachorro. Rola e adiciona seu bônus de constituição, então, se você vai tentar manter ele segurado. A condição é mais... Se você vai conseguir, você vai ter vantagem no próximo grapple, enquanto você continua agarrando ele. Ok. Eu posso combar os grapples no mesmo turno ou não? Pode sim. Perfeito, tá. Você sabe quantos de constituição eu tenho? Não sei, mais 9 mais 8... Mais 9. 9. 28. Cara, você aguenta, você vai tomar um pouco de dano, você... Não muito, a mordida dele não dá muito dano, você toma só 6 de dano. Imagino que o haki vai reduzir isso a 1. Sim. E você continua, você vai ter vantagem no seu próximo grapple direto. Perfeito, eu vou... me curar, é sempre bom. Ok. 7 de vida. Você começa a se curar, o ferimento original do começo do combate praticamente indo embora enquanto você agarra ele. Eu vou lá descer a escada do papo antigo, eu vou rolar mais um grapple agora. Tá. No caso do- Ele tosse um pouco de sangue enquanto a pancada do golpe anterior acerta ele com força. O Aftershock. 16 acho que é meio complexo. Tá, você tem vantagem, lembrando. Verdade, muito bem lembrado. 22. Tá, seguinte... Rolei o dado errado, peraí. Cara, você consegue, graças à sua vantagem. O original não teria conseguido. Bom, porque eu tenho mais um golpe, eu vou combar. Esse tem vantagem ou não? Não, o segundo não vai ter vantagem. Beleza. Um pouco demais. 23. Tá. Beleza. O segundo você não consegue. Rola o dano só do primeiro. Number 10. E ele consegue se largar de você. Consegue, ok. Mais um D6. Falta de uma vez? 22. Beleza. Mais fácil. Tá, beleza. Você fez algum progresso. Henry, você tenta mais umas pancadas enquanto você vai prendendo ele. Você consegue acertar alguns golpes e logo depois ele bate com a cabeça dele no seu peito e dá um salto pra frente. Ele rola e ele fala: Ora. O garoto tem alguns truques, né? Henry, eu também tenho. E você vê, ele larga a espada dele, tirando ela da fivela e jogando ela no chão. E você olha pra ele, e ele olha de volta, e ele fala:
existe algo a mais. E você começa a notar os times ali em cima que torciam, um depois do outro, começam a cair, como moscas. Eles fazem um tum, 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 tum. Secos. E o time à frente começa a ficar diferente. Você começa a notar o pelo dele sai de um amarelo golden para um quase vermelho. Os dentes deles ficam maiores e principalmente você começa a notar o que parece ser uma literal energia cobrindo o redor do corpo dele. Um pouco de vermelho e azul vai cintilando do corpo dele como se ele fosse o centro disso. E ele olha pra você e fala: você tem alguma ideia do que é o despertar de uma fruta? Ele fica assustado, porque ele claramente sabe o que é, mas ele não responde. Ele tenta se recompor. Tá na hora de você descobrir. Ele salta, indo te acertar na sua direção. Ele vai com golpes de arte marcial porque ele te desrespeita. Tá. Ele é um espadachim, mas ele vai lutar no seu território. Então a gente vai acertar, 22. Cara, acertou em cheio. Ai. Bom, o bônus dele nessa forma é um pouco mais alto. Henry, você vai tomar... Ó, o primeiro dado foi baixo. O segundo dado também foi baixo. Então vai ser praticamente só bônus. 28 de dano. Pera. Ah, mano, vai dar certinho, mentira. Você chega a 0? Certinho. Eu deixei de curar alguma vez? Eu não lembro, acho que não. Não. É, 0 certinho. Me recuso? Henry, Só tem 5 de bônus de haki? É, eu tinha 23 de vida, mais 5 de aqui. Dá 28 certinho o dano que ele deu. Henry, ele vai na sua direção e acerta um soco em cheio no seu rosto. A pancada é tão poderosa que o chão abaixo treme e você consegue notar o chão afunda quando o soco dele conecta com você. As pedrinhas ao redor voam para todos os cantos enquanto um zoom vai para todos os lados e o seu rosto é praticamente desfigurado enquanto ele te lança em direção a uma distância. Você explode 3 ou 4 prédios da cidade abandonada em volta. E cai, nocauteado. Ele abaixa o punho e a patinha dele e ele diz simplesmente: só isso? Eu achava que ele era o capitão. Ele dá de ombros, saca a espada dele e fala: nada melhor do que eliminar as ervas daninhas, né? E começa a caminhar na sua direção. A sua consciência indo embora. E a espada dele em mãos. Pronto. Enquanto isso, Vincent. Eu vou pedir que você role um dado de destreza para determinar quão bem você conseguiu usar essa distração para ir em direção aos prisioneiros. Vincent, é você, tá, Pedro? Foi mal, mano, desculpa. Tá, sem Pode pressa. repetir. Rola e adiciona seu bônus de destreza. Quase dormi acordado, foi mal. Mano, ele reclama que o episódio é às 9 porque ele dorme. Aí a gente muda pras 4 e ele dorme. Não, eu não durmo quando é de noite. Então tinha que ser de noite, pô. Era bom, velho. Pior que eu tô sem minha ficha aberta. Eu te falo, vai lá. Tu tem. Obrigado, meu Discord travou. Tá aqui, Não, mais não. 9. Mais 9. Caralho. Tá, obrigado. Nossa, mano. Que desgraça. Tirou. Ai. Eu devia ter voltado a dormir. Vincent, você não dá muito mais do que alguns passos à frente. E você consegue ouvir à distância o uhul, uhul das lutas começando e as pancadas surgindo. E assim que você dá o primeiro passo pro lado de dentro, você vê que você dá de cara com um pequeno time vestido de guarda que olha pra você e fala: "Ia lá, teu invasor! Alarme! Alarme!" Não! A Helena olha pra você e fala: "Tá, Vincent, plano B, foda-se você." Ela entra na forma de Amaterasu, pega a guerreira na boca e fala:
A gente já volta. Não morre. Eu olho pra trás assim e eu faço um joinha. Ela salta pra longe, te abandonando no meio das bombas de fumaça dela. E você vê rapidamente os times te cercando. Eles vêm correndo na sua direção de todos os lados, falando. Eles mesmos falam, não existe um alarme, eles só falam alarme, 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 enquanto eles vão correndo na sua direção. Um grupo vem de todos os lados, assim. Você olha pra trás e você consegue ver uma porção de times. Você se vê rapidamente cercado. Eu vou fazer uma bolha de tinta pra me proteger. Você faz uma bolha de tinta ao redor de você e você vê um deles salta, coloca a espada na boca e fala alarme! Enquanto ele vai descendo e ele acerta a sua bolha de tinta e faz um bum, 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 bum e ele cai pra trás. E você consegue ouvir a luta lá fora, pancadas e mais pancadas e rapidamente esses times todos caem, um depois do outro. Tum, 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 tum. Ah, que sem graça. Você abaixa a bolha instintivamente e você ouve do lado de fora as pedras e a pancada. Você rapidamente usa o haki da observação e consegue observar. Você consegue notar duas formas de vida. Uma, perfeitamente bem. Melhor do que nunca. Outra, o seu capitão à beira da morte. Vincent, talvez esteja na hora de uma mudança de planos. Você salta pra longe. E o que você vai fazer? Pera, de quem que é a outra presença que não é o capitão? O time. O time primordial. Ah, eu vou ir lá onde o capitão tá. Você vai e você repara que o time se vira, vê você, abre um sorriso amarelo e fala: Ih, ele tem amigos. O que você fez com o Henry? Ele pega o Henry no chão, levanta a cabeça dele e fala: Não é o que eu fiz, é o que eu vou fazer. Solta ele. Ele saca a espada dele e coloca contra o pescoço do Henry. Eita porra. E fala: Me dá uma boa razão. Senão eu vou... Eu não sei o que falar. É, eu imaginei. Sabe qual é a pior parte, Vincent? O quê? Isso tudo foi pra absolutamente nada. O contrato era sobre tirar a garota daqui. Eu não precisava estar junto com ela. Meus caros idiotas, ela já partiu mais de 2 horas atrás. O quê? O pior já aconteceu. Quando eu terminar de matar vocês, muito provavelmente o Imperador vai ter ela em mãos. Não, se eu puder impedir. É bom que você haja rápido, Vincent. Vocês estão muito atrasados. E ele pega a espada dele e corta a garganta do Henry. Eu faço, tipo... Aperto... O Knuckle. Esqueci o nome. Sim. Você aperta os punhos. E É ele hora do show. solta o Henry no chão. Os olhos dele sem vidas. O pescoço cortado. E Vincent, você olha com o haki de observação. A fruta da Fênix parece ser a única coisa mantendo ele vivo. Porque, enquanto você nota, o coração e a energia dele tá a... talvez segundos de ir embora. De verdade. Segura firme, amigão. Você olha pra frente. O time olha pra você. E ele fala: Vai ser legal matar você também. E ele corre na sua direção. Punho fechado. Tá, é pra eu me defender? Eu espero que sim, mano. Não, tá. Eu posso... Deixa eu ver, ele tá correndo? Sim. Cara, eu vou tentar fazer obstáculos com tinta, tipo espinhas, essas coisas.
Tá, beleza. Você vai lançando tinta na direção dele, então se defende usando o seu bônus de inteligência. Muito obrigado. Inteligência. Uhum. Aqui. Mais 8. Nossa! Vincent, você vai jogando tinta pra todos os cantos, nascem espinhos e surgem, e ele vai saltando e saltando e saltando, passando por eles, quase como se ele patinasse por entre todos eles, e no último você consegue criar uma espécie de poça de tinta que ele literalmente escorrega e vai girando no chão, fazendo enquanto ele vai batendo. Ele levanta e fala: "Você me sujou!" Você vai pagar por isso. Por onde anda? Ai, ai, vocês são os coadjuvantes, por que você ainda tá aqui? Eu acabei de matar o seu capitão! Ele olha pro Henry, você vê que o sangue no Henry parece não ter parado, e ele fala: "Oh, quase." E eu vou fazer você engolir essas palavras. Por que você não desiste? Vai ser mais legal assim, você pode virar um time, que nem eu. Eu prefiro a morte. Eu também. Então deixa eu te ajudar com isso. Rola. Peraí, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Ele vai me atacar de novo? Não, você vai ter que atacar ele agora. Ah, tá. Achei estranho. Seu turno, pô. Só se você quiser. Não sei que você Cara. queira esperar ele te bater mais. Eu queria Poxa, fazer tá Queria fazer um grupo de mini times pra atacar ele de tinta. Quanto você acha que eu consigo fazer? Cara, Depende do quanto eu rolar? é, E eu rolo só um D20? Eu adiciono? mais inteligência. Tá. Quanto você acha que rola? Rola um D6. Sem adicionar nada. Sim. Nossa. É. Só. Vincent, você cria um time de tinta e faz ele correr na direção dele, e o time de tinta chega nele e ele fala: "Que isso?" E só faz um tuf, dando um peteleco, e o time de tinta se desfaz. Na minha cabeça era mais legal. É, na minha eu era mais legal. Bom, ele dá de ombros, e quando você vê, a velocidade dele é tamanha que ele já tá atrás de você. E ele fala: "Bu!" Rola. Caralho, mano. É só destreza? Aham. Mais sabedoria, porque você tem aqui de observação. Na verdade eu não tô acostumado ainda. Mais 15 então. Uhum. Caramba. Nossa. 20 natural. Eu tô preparado, filhão. Ele tenta te socar, você abaixa e ele tenta te chutar de novo, e você repara, a velocidade dele é gigantesca, mas antes mesmo que o chute dele saia do chão, enquanto ele ainda tá com as duas pernas em guarda, você consegue ver o chute dele saindo do chão. Por um momento, você observa um segundo no futuro, e você reage a isso, e não ao movimento. Você vai pro lado, e mesmo tendo 1/10 da velocidade dele, você consegue esquivar e dar um passo pra trás. E ele fala: "Ia lá. Deixa eu te matar logo, por favor." Não vai ser tão fácil. Vem, bonitão. Vem. E ele abre um sorriso e fala: "Você tá dando mais trabalho que o capitão." Mais respeito com o meu capitão. É como se fosse uma barata, e uma barata que voa. Vai logo. Deixa eu pensar o que eu posso fazer. Eu consigo usar um turno pra procurar um ponto fraco nele? Deve. Rola. Você não se de inteligência. Beleza. Espero que eu seja bem inteligente agora. Nenhum. Que você consiga ver, pelo menos. Que merda. Ele vai, dessa vez, caminhando na sua direção. E no último momento, ele aumenta a velocidade dele e tenta mais uma pancada. Dessa vez um cruzado. E ele só fala: "Desvia disso!" O bot nem tancou. Tan, 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 tan. Eu mando de novo? Manda, pô. Minha mensagem não chega. Ué, o Discord que morreu. Tu acha? No momento de mais tensão. Meu Deus do céu.
dado aí na mesa. Vamos lá, mãe, vai. Problema mais. Tenta de novo. Tá. Deixa eu tentar eu. Não tá indo. A minha mensagem também não chega. Agora Volta, chegou. volta. Então você foi. Ai, caralho. Meu Deus, Tá, calma. pera, Primeiro pera. do... Ah, o El gritou. Primeiro Foi que 32 o do Vincent. Foi o Tá. primeiro. Ah, que bom. Que bom que o primeiro foi maior, né? Vincent, ele vai na sua direção. Você é veloz. Você observa bem. Você tá um passo à frente. Mas ele é poder puro. Ele é quase que o mal encarnado. E ele te acerta. Um cruzado direto no seu rosto. Causando 34 pontos de dano. Eu caí então. Basta uma pancada para que você seja jogado pra longe e caia de costas no chão. Nocauteado. Ele olha pra vocês e ele fala, com as duas mãos na cintura: caramba! Fracassaram 2 vezes? Ele caminha até o Henry, chuta ele para que ele vire com a barriga de volta pra cima. As chamas parecem já ter coberto o pescoço do Henry, fazendo o sangramento parar. E ele fala: você é particularmente difícil de matar. Henry, você já consegue tipo abrir os olhos e falar. Eu não falo nada, só abro os olhos bem bravo. Ele segura a espada dele, encosta ela no seu peito e ele fala: últimas palavras? Morre. E no momento que você fala isso, Roca, destreza. Roca, é você. Oi. Um D20 mais destreza, rola. Oi, Tô morrendo, perdão. socorro. Tá morrendo. Ai, socorro! Meu capitão tá morrendo! Peraí que o Não- meu não Discord quero fazer bugou personagem. fudido, velho. Só é um D20 mais destreza. Isso. A minha destreza é 7 ou é 9? É 11. E se isso conta com combate, é 14. É 14, sim. O que conta, então é 14. 18. Roca, você... De repente, o Henry fala isso enquanto ele observa algo vindo de trás. Roca, você cai do céu como um pequeno meteoro no formato de uma fuinha, ou melhor, de uma lontra. Enquanto você vai caindo, você salta com os seus 2 pezinhos na cabeça dele e o time simplesmente faz um... Ah! Enquanto você chuta ele pra longe e ele vai pra fora do Henry. E rapidamente, vocês todos conseguem ouvir um... Pum! Enquanto uma mão do tamanho do corpo do Henry abaixado crava na terra. Oi, capitão! Henry, você levanta o olhar. Consegue observar a Roca em combate corpo a corpo com o time. O time chuta ela pra longe e os dois ficam à distância. E a primeira coisa que você vê quando você levanta o olhar: asas abertas, os motores funcionando a todo vapor, os foguetes trabalhando na sua máxima velocidade, pernas e braços mecânicos, um corpo inteiro. É algo como se fosse uma espécie de inseto voador. De pé, humanoide. Você olha pra cima e você vê. A Shino tava aguardando. Sentinela Young. Ainda é o modelo beta. Mas você nota, imediatamente, ele crava as asas dele abertas atrás e do fundo das asas, cada uma das penas saem como se fossem espadas. E ela só segura. Os braços vão aumentando. 5, 6 espadas. Cada um dos braços segurando uma delas. Ela vira pra você, Henry, e fala: capitão? Shino Young, a seu comando. Eu tento levantar um pouquinho, eu tô bem fudido provavelmente. Eu me apoio só um pouco nos braços, eu levanto o olhar. O que vocês estão
fazendo aqui? Eu falei pra vocês ficarem na ilha, né? Eu senti que a gente precisava vir um pouquinho mais cedo. Por que vocês não A falaram China me deu nada? uma fruta. E o time olha e fala: Eu adoro a reunião de família, mas vocês impediram o que eu tava fazendo. Tá só as duas ali? Eu tô meio... Não, tá só as duas, tá no navio. Mano, Henry, a Shino pergunta: eu lamento. Permissão pra atacar? Eu tento levantar, eu consigo? Só levantar, não. Sim, você consegue se levantar. Me levanto um pouco cambaleando. Você vê que ele tá bem bravo, ele tá realmente bem nervoso com toda a situação. Ele dá um suspiro, ele vira na direção oposta onde dá o time e começa a caminhar. Vocês querem tanto lutar, lutem. É de vocês então. E ele vai pra trás do boi sentando nos escombros que tem. A gente fez alguma coisa errada? Roca, a gente vai ter que tomar uma bronca depois. Mas agora, a gente tem uma coisa a resolver com o cachorro, né? E esse é o fim do capítulo. Eu vou me dar um de vida. Eu ouvi double? O que você ouviu? Eu acho que eu ouvi double. Ah, mano, eu não escutei não. Não. Tá vendo? Eu vou me dar um de vida como presente. Eu mereço.